pessoal, e aí? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está acordando agora, né? Eu vou trazer para vocês hoje a minha primeira mensagem, a minha primeira pregação, a primeira vez que eu preguei, e nós vamos estar trazendo aí para você. Espero que você goste, espero que você receba essa palavra. O propósito das nossas reuniões são para adorar e bendizer o nome do Senhor. E nós fizemos isso aqui nessa noite. E eu quero abrir fazendo uma pergunta para cada pessoa. Você responde para você mesmo. Não responda para mim. Responda para você mesmo. Se você é um verdadeiro adorador. Você é um verdadeiro adorador, não responda para mim. Não responda para ninguém. Fale para você mesmo. Pergunte para você mesmo se você é um verdadeiro adorador. Para você saber se você é um verdadeiro adorador, você tem que saber o que é um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador é uma pessoa que adora em espírito e em verdade. Aleluia. Mas é muito fácil para mim falar que eu sou um verdadeiro adorador. É muito fácil para mim pensar que eu sou um verdadeiro adorador. Mas agora, você tem que se examinar dentro da palavra de Deus. Porque para você ser uma coisa, você tem que ter as características dessa coisa. Se você é um verdadeiro adorador, você tem que ter as características de um verdadeiro adorador. E para demonstrar a importância de um verdadeiro adorador para os irmãos, um verdadeiro adorador, ele é como se ele fosse um atleta. Seja um jogador de futebol, ou seja um lutador de boxe, UFC, Ultimate Fighter, que seja. Quando eles estão ali no campo, quando eles estão ali no ringue, eles têm várias características. Se fora do ringue, eles também têm características. Mas existem características desses atletas no ringue, no campo, que podem ajudar eles em sua vida. Um exemplo de característica, se o lutador é um lutador que ele persevera na sua luta ali no ringue, ele tem essa natureza, essa característica dele, ele pode usar em outras situações da sua vida. E assim é o adorador, o verdadeiro adorador. O ringue, o campo do adorador é a adoração. E existem características dentro da adoração que o verdadeiro adorador pode usar em sua vida, porque a vida do verdadeiro adorador em si é uma adoração. Eu quero ler aqui uma passagem que fala sobre o profeta Elias. Eu vejo nele um verdadeiro adorador, eu posso ver nele a primeira característica de um verdadeiro adorador. Quando o profeta Elias ele se encontra com 450 homens, profetas de Baal, ele se encontra ali, e ele desafia esses homens a adorar o Deus deles. Ele diz: vocês adorem a seu Deus Baal, e eu vou adorar o meu Deus. E o Deus que responder com o fogo, esse será Deus de verdade. Aleluia. E ali eram 450 homens. Eles aceitaram esse desafio do profeta Elias, e eles fizeram o altar deles, da maneira deles, começaram a adorar Baal, ficaram lá adorando ele, se retalharam, havia sangue sobre o altar, começaram a pular, começaram a se desesperar, porque Baal não respondia a eles. E eles quebraram o altar. E chegou ali a vez do profeta Elias. Chegou a sua vez de adorar a Deus. E eu quero que os irmãos abram sua Bíblia quando chega a vez do profeta Elias adorar a Deus ali, quando eles se encontraram de 450 homens. Eles já haviam adorado a Baal e havia sangue sobre o altar, porque eles tinham se retalhado, cortado seus corpos e estavam pulando sobre o altar, igual o altar havia sido quebrado. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30.
Quero que os irmãos fiquem de pé, porque é apenas um versículo que nós vamos ver aqui nessa noite. Em reverência à palavra de Deus. Olha só o que o profeta Elias faz. Eu vejo nele a primeira característica de um verdadeiro adorador. E confirmação disso, que o profeta Elias era um verdadeiro adorador, a sunamita olhou para o profeta Elias e viu nele homem de Deus. Ela viu que ele era um verdadeiro adorador. Então vamos lá, olha o que o profeta Elias fez. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, ele disse ao povo que era profeta de Baal: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém, somente isso. Aleluia, mas glória a Deus. Eu posso ver no profeta Elias verdadeiro adorador. Eu posso ver nele a primeira característica de um verdadeiro adorador. Qual é a primeira característica de um verdadeiro adorador? A primeira característica de um verdadeiro adorador é limpar o altar. O que é o altar na nossa vida? Nosso altar é o nosso coração. Nosso altar é o nosso coração. Se seu altar está quebrado, se seu coração não está bem, não haverá aceitação da sua adoração diante de Deus. A primeira coisa que o profeta Elias fez foi reparou o altar, ele limpou o altar, ele consertou o altar dele, que estava quebrado. Eu digo para você, o perfeito ingrediente, a perfeita receita para você limpar o seu altar é petição e liberação de perdão. Porque você vai a Deus e pede perdão pelos seus pecados. E se seu irmão te ofendeu, você pede perdão a ele. Você libera perdão a ele. E se você ofendeu a ele, você pede perdão a ele. E aí você repara o seu altar, você limpa o seu altar diante de Deus. Agora você está livre do pecado. E foi isso que o profeta Elias fez. Ele reparou o altar. Em Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, fala sobre Caim e Abel. Quando eles oferecem uma oferta a Deus ali, e a oferta de Caim é rejeitada. Muitos falam que foi porque ele ofereceu frutos, mas não foi por causa disso. A oferta de Caim foi rejeitada porque o coração de Caim estava destituído de fé e as suas obras eram más. O coração de Caim estava quebrado, como aquele altar. E o de Abel era um altar limpo, que foi reparado. Ele estava diante de Deus. Por isso que a oferta de Abel foi aceita. E aí, essa é a primeira característica de um verdadeiro adorador. Em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 31 e 32, o profeta Elias, após ele reparar o altar, ele edifica o altar no nome do Senhor. E o que é edificar o altar? O que significa edificação? Edificação é abençoar, é fortalecer. Quando você edifica alguma coisa, você fortalece ela, você abençoa ela. Ele fez isso no nome do Senhor. E como nós podemos fazer isso? Quando nós limpamos o nosso altar, quando nós pedimos perdão e liberamos perdão aos nossos irmãos e a Deus. Para edificar seu altar, você deve orar a Deus pedindo que Ele derrame o sangue dele sobre o seu coração. Porque o sangue de Jesus, ele é uma limpeza além. Agora você já limpou, você já está livre do seu pecado. Mas quando você pede a Jesus que Ele derrama o sangue dele sobre a sua vida, Ele purifica o seu coração e fortalece o seu coração. Está me entendendo? Quando você limpa uma casa, se você limpar ela só com a vassoura, ela fica limpa. Mas agora, se você usar um produto forte, um cheiro, é diferente, dá um aroma novo. Isso é o que o sangue de Jesus faz por nós. Quando o sangue de Jesus é derramado, quando você pede a Deus que Ele derrame o sangue dele sobre você, sobre o seu coração, existe um aroma novo. E as pessoas olham para você e já não vê mais você. Elas vê
Jesus na sua vida, ao ver o sangue de Jesus na sua vida. E este é a primeira característica de um verdadeiro adorador. Você tem essa característica? Não me responda. Pergunta a você mesmo. Seu coração está limpo? Seu altar está limpo? A segunda característica de um verdadeiro adorador é a preparação do altar. O que é a preparação do altar? A preparação do altar é você se preparando, porque agora o seu altar está pronto a receber as coisas para entregar a Deus. O seu altar agora está limpo. Então, para você buscar, porque de nós mesmos, nós não temos nada a oferecer a Deus. Então, você deve buscar na palavra e na oração. É aí que Deus te capacita. Deus vai derramando a unção em você, na sua vida, para que você tenha algo bom para oferecer ao Senhor. Porque de nós mesmos não temos nada. É como se fosse um vaso que estava quebrado e que agora está reparado. E o sangue de Jesus desceu sobre ele e ele está fortalecido agora. Não quebra, porque o sangue de Jesus está aí. E agora, aleluia, Deus está pronto a derramar a unção dele, o óleo dele no seu vaso, em cima do seu altar. Ele está pronto a te encher de unção e de poder. E como que eu posso conseguir, Thomas, essa unção? Como que eu posso conseguir esse poder? Porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Na palavra de Deus e na oração. Mas, me mostra na Bíblia onde fala isso. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Faltou conhecimento. A importância da palavra de Deus na nossa vida. A importância da oração. Jesus orou, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus, antes de ser crucificado, ele orou para que Deus pudesse capacitar a ele, para que ele viesse cumprir aquela missão que ele tinha a fazer, que era salvar a cada um de nós. É a oração que te capacita, é a oração que te enche de unção, de poder de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus. Sansão, ele se encontrava, na Bíblia há uma passagem que ele se encontrava prisioneiro. Por quê? Por uma falha dele. Ele orou a Deus e pediu que Deus capacitasse ele, enchesse ele de força de novo, para que ele pudesse se livrar daquela situação. Isso também é um exemplo. E Sansão foi capacitado, mas ele também morreu. Devemos buscar a unção e o óleo de Deus na palavra e na oração. Essa é a segunda característica de um verdadeiro adorador. Você tem ela? Responda para você mesmo. Existe a preparação, você está lendo a Bíblia, você está orando a Deus para que Ele venha te encher do óleo do Espírito dele, para que você venha oferecer algo melhor. A terceira característica de um verdadeiro adorador. A terceira característica de um verdadeiro adorador é primícia de oferenda. O que é a primícia de oferenda? É o seu primeiro, é o seu melhor. Agora que o seu coração está limpo, agora que o seu coração está reparado, edificado pelo sangue de Jesus, e você já buscou a preparação na palavra, na oração, Deus já te encheu de unção, você está cheio do Espírito, agora você vai entregar o seu melhor. E é muito importante entregar o seu melhor. Mas olha só para você ver, a sua vida, a vida do adorador, ela é uma adoração. Então em todo momento você tem a oportunidade de entregar o seu melhor. Se você é casada, se você tem seus filhos, você cozinha, Deus te deu aquele marido porque Ele confiou em você. Ele te deu aquele filho porque Ele confiou em você. E quando você faz aquela comida bem feita para Ele, quando você cuida deles bem, isso é herança de Deus. Ele te deu. Isso é uma adoração a Deus quando você faz bem. Quando você limpa a casa de Deus e você faz aquilo com amor, você está adorando a Deus.